No canal do podcast, esse é o momento. Vai agora no YouTube, @canal podcast, dá uma segurada, já se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações, porque toda semana tem podcast novo. E aqui no Dá uma Segurada, o nosso objetivo é justamente que a gente produza conteúdo para levar informação, orientação para o transportador e também para o embarcador. Você também nos encontra no Instagram, @Maria do Seguro. Quero agora fazer uma chamada especial aos nossos patrocinadores. E a gente começa falando Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Quero contar para vocês que esse é o episódio de número 74 e a gente vai falar de um tema que eu adoro, que é extremamente importante, tem uma relevância absurda e que, se você ainda não assistiu ou então não se inteirou sobre o assunto, eu acho que é um momento ideal, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham essa orientação. A gente vai falar sobre prevenção de acidentes. E quero falar também sobre AMA de Itajaí. Aqui no podcast Dá uma Segurada e na corretora Maria do Seguro, nós somos colaboradores da AMA de Itajaí, a Associação dos Pais e Amigos do Autismo de Itajaí. E se você puder contribuir de alguma forma, o QR Code já está aparecendo aí na tela. Você vai virar a câmera do seu celular para a tela e já vai entrar direto na conta da AMA de Itajaí. Se você puder contribuir com alguma doação, com algum valor, será muito bem-vindo. E se você está assistindo e pode, por exemplo, doar, eu posso participar com objetos de casa, objetos de higiene, produtos para a educação, vai ser muito bem-vindo, tá? Lembrando que lá na AMA de Itajaí, eles trabalham com muitas crianças, muitos adolescentes que precisam de contribuição. Então, se você puder, vai ser extremamente bem-vindo. Para a gente falar de prevenção de acidentes, eu estou com um convidado super especial. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 25 anos atuando na área de gerenciamento de risco. Ele é formado em Direito, sócio fundador da empresa BRK Tecnologia, que é a antiga Brasil Risk, e atual sócio da NS. Seja muito bem-vindo, obrigada pela tua presença. Maria, só tenho a agradecer, acompanho já o teu podcast há algum tempo, super honrado aí estar participando e falando de um tema extremamente importante, que é a parte de acidentes, né? Super. Que impacta demais a sociedade brasileira, e eu acho que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje o que é a dor, o que é o problema e as soluções que a gente pode trazer para o transportador, para o embarcador, e ajudar bastante nesse sentido. Perfeito, estou muito feliz com a tua presença aqui, com a tua visita, com a participação para que a gente possa falar sobre prevenção de acidente. E para a gente começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho da tua trajetória profissional. E ele tem uma trajetória muito interessante de atleta profissional, oficial do Exército, porque daí eu até comentei para ele, foi o currículo mais curtinho que eu já recebi aqui no podcast. A gente está fechando quase 2 anos. Exatamente. De podcast. Então, assim, foi um currículo bem sucinto. Eu digo, não, amigo, vamos contar para as pessoas, porque eu costumo dizer assim, as pessoas, elas veem o nosso close, né? Vem a Maria Fernanda assim, mas não sabe o quanto a gente corre na vida de verdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu quando eu mandei o currículo, né, que a Maria tinha me pedido, eu coloquei só formado em Direito, ex-diretor de uma empresa chamada GV, montei a BRK, antiga Brasil Risk, e sócio da NSTEC. E aí no nosso bate-papo, a Maria falou, explora um pouquinho mais, né, a tua história toda de vida, mas eu fui atleta profissional, né, fui federado na Federação Paulista de Natação, fui campeão paulista de natação pelo Corinthians. Então eu falo que eu sou torcedor do Corinthians e consegui ganhar um título paulista pelo meu time, né?
depois fui militar, fiz o CPUR, então fiquei por 2 anos lá. Como já estava na faculdade de Direito, você é direcionado para o CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Fiquei por 2 anos, basicamente 1 ano e meio. Depois entrei no gerenciamento de risco, na área que eu atuo até hoje. Fui diretor de uma empresa chamada GV, aos 26 anos, né? E com 27 anos resolvi empreender e montar a Brasil Risk, que hoje é a BRK Tecnologia. E há 3 anos atrás, assinamos com a NSTech e a gente faz parte hoje desse ecossistema gigantesco aí, que tem soluções de A a Z dentro da cadeia logística. O que te fez ir para a área de gerenciamento de risco? Assim, o que te cativou nessa área? É uma área extremamente dinâmica. A gente sabe que o Brasil é um país continental, 60% do transporte no Brasil é rodoviário. Nós temos desafios extremos, né? Longas distâncias, condições de rodovia, segurança pública, riscos de roubo, riscos de acidente. A gente vai explorar um pouquinho mais aqui hoje. Então é uma área extremamente dinâmica. Então, depois de toda a minha experiência em atividades profissionais dinâmicas, eu achei que fazia todo sentido estar na área de transporte, que é uma área que funciona 24 horas, né? A logística não para no Brasil, a gente tem problemas de roubo, de acidente, problemas logísticos, e fazia todo sentido. É uma área que eu me apaixonei desde o primeiro momento que eu entrei. Como o Brasil Risk ela era muito focada na prevenção de roubos e na prevenção de acidentes, e quando eu tive a oportunidade de entrar para a NSTech, esse leque aumentou bastante. Hoje a NSTech ela representa quantos por cento aí do... Então, a NSTech é um ecossistema completo. Então, quando você fala, são mais de 30 empresas, Tá. com mais de 100 soluções para toda a cadeia logística. Tá. Então, quando você fala de gerenciamento de risco, as 3 maiores gerenciadoras de risco estão dentro da NSTech. A gente fala de 60% de market share. Tá. A Verbação, 95%. TMS, WMS, contratação de motorista, fintech, meios de pagamento, roteirização, comprovação de entrega, até uma revista que é a Mundo Logística nós compramos para divulgar todas as soluções do grupo. Então é um ecossistema completo e que hoje tem uma abrangência muito forte no Brasil e em outros países da América Latina. O bacana, quando a gente conversa, é enxergar que essas 30 empresas, elas conseguem entregar soluções de A a Z para transportadores e embarcadores, né? Exatamente. Então não hoje 50% dos clientes da NSTech são transportadores, 50% são embarcadores. Então a gente entrega soluções que vão melhorar o processo e a vida dos transportadores e dos embarcadores. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Então consegue apresentar essas soluções e consegue divulgar através da revista também, né? Da Mundo Logística. Da Mundo Uma Logística. Revista, é a principal revista, acho que do nosso segmento, né? Ligado a transporte, logística, seguros, etc. É a Mundo Logística. Uhum. A gente tem alguns números, eu acho que é bacana a gente falar de alguns números quando a gente fala de acidentes, né? E eu venho falando desde 2020, Cristiano, sobre a importância da conscientização, da orientação, da prevenção de acidentes. A gente fala de uma apólice de roubo, em que a apólice de roubo ela prevê, né, uma POS agressiva. Se for no Rio de Janeiro, começa em 25%. Diversas regras de gerenciamento de risco. Perfeito, né? perfeito. E aí quando tu fala de acidente, o acidente é como se ele fosse, a apólice de acidente é como se ela fosse conivente com o não cumprimento de regra nenhuma. É porque a palavra já diz tudo, acidente. Aconteceu. E a gente percebe que 95% dos acidentes eles ocorrem por uma falha humana. Ou você está correndo demais, ou você está cansado e demorou para reagir, dormiu no volante. Então, se 95% está relacionado a uma falha humana, é uma variável que eu consigo controlar e consigo ter solução para ajudar isso. Então, é nisso que se baseiam os programas de prevenção de acidente. Olha só, a gente tem a primeira pergunta aqui. Qual é o impacto dos acidentes para a sociedade e para as empresas envolvidas na logística do Brasil? Então, assim, para a gente até falar desse ponto, é importante a gente entender que no Brasil, diferente de outros países desenvolvidos, 60% do transporte ele é no modal rodoviário.
E a gente fala de um país continental. Se a gente pegar uma operação, por exemplo, Belém-São Paulo, são 3.000 quilômetros. Às vezes são 5 a 6 dias o motorista dirigindo na estrada em condições não muito favoráveis. Então, assim, isso já é um complicador. O Brasil é o 4º maior país do mundo em acidentes. A gente está falando de mais de 40.000 mortes por ano em acidentes. E a cada 1 hora nós temos 2 mortes por acidente no Brasil. Então, assim, é um problema gigantesco que a gente enfrenta e que traz problemas para o embarcador, que vai ter a sua carga. Imagina, hoje, por exemplo, os riscos ambientais. Transporte de produtos químicos, né? A gente sabe que é um complicador. Você tomba um veículo num manancial, num açude, numa região de risco alto. Então isso vai trazer uma complicação para o embarcador, para o transportador. Às vezes a morte do motorista, né? O problema do seu veículo. A carga. A carga, né? Que está muito relacionado. Aí você tem um problema da seguradora, você tem um problema da gerenciadora de risco. Então, assim, o acidente hoje ele gera um impacto muito grande em toda a cadeia logística. E quando a gente fala do nosso segmento, gerenciamento de risco e seguros, 60% do pagamento de indenizações, sejam elas por roubo ou por acidente, estão ligados ao acidente. Então, hoje o acidente ele é um problema maior do que o roubo. E nós temos são regras, se você pegar uma pólice de seguros hoje, ela tem lá 2, 3, 4, 5 páginas detalhando todo o processo de gerenciamento de risco. Sim. Na prevenção ao roubo de cargas, e às vezes não tem um item sequer falando de prevenção de acidentes. Você sabe que algumas seguradoras agora, elas já estão fazendo um caderno separado da apólice, exclusivamente para o gerenciamento de risco. Então a gente percebe uma preocupação em que tenha regras para a gente minimizar a ação de um indivíduo, de um bandido, mas a gente percebe que ainda tem uma trajetória, né, uma caminhada ainda muito longa para que a gente consiga orientar, porque tem uma coisa também, né? A gente vem falando de lei do motorista, a gente fala de regras de trânsito, mas justamente por ser um país continental, às vezes é difícil até da polícia chegar no local do acidente num tempo hábil de averiguar o que aconteceu, né? A gente fala de uma série de fatores que vão impactando, e querendo ou não, se nem transportador e o embarcador, muitas das vezes, ele não é cobrado, vamos colocar assim, né? Para que ele tenha esse cuidado. Para ter algum problema de prevenção de acidente, uma preocupação em relação a isso? Ele, por exemplo, não cumpre nem a lei do motorista. Exatamente. Porque a fiscalização é falha, né? Ela não roda, ela não... Então, assim, a gente percebe que o Brasil ainda tem um longo caminho para que a gente consiga fazer esse cenário virar, né, Cristiano? Então, mas eu percebo que, diferente do roubo, você tem uma variável que você não controla, que são as quadrilhas. Tá. Por mais que você aumente o seu nível de segurança, né, com cadastro, com monitoramento, com isca, com escolta, baú blindado e tudo que é permitido hoje, você não controla as quadrilhas que estão do outro lado. Que estudam e se preparam para fazer isso. Exatamente. Então você coloca, eu costumo dizer que você cria um muro de segurança, eles vêm com uma escada maior. Sim. Agora, quando você fala do acidente, está na nossa mão. Por que não o transportador não ter esse cuidado? Por que não o embarcador não ter esse cuidado? Por que não a seguradora não colocar regras claras? Então, assim, 60% do nosso problema, da nossa dor, é o acidente. E eu não estou falando de quadrilha. Condições de estrada podem influenciar, mas não é o fator principal. Idade da frota pode influenciar, mas não é o fator principal. O fator principal é excesso de velocidade e excesso de jornada. Isso está na nossa mão controlar e tem muita ferramenta para isso. Que nem você fala da idade da frota, mas a manutenção conta, né? Sim. Porque a gente percebe hoje, 70% do transporte rodoviário, ele está na mão do pequeno. E às vezes ele não tem essa estrutura para ele tocar, para ele organizar, ele não dá manutenção. Mas às vezes perde um freio. E quando você faz, quando você tem um programa de prevenção de acidentes, onde o transportador tem a consciência de que esse programa não é só para evitar o acidente, para evitar a morte, mas é um benefício financeiro para ele.
ele vai reduzir o consumo de combustível, Perfeito. ele vai reduzir manutenção. Você falou de freio, ele vai reduzir o consumo de freio, consumo de pneu. A prevenção de acidente hoje, além dela trazer o benefício de não ter o acidente, de reduzir o custo de consumo de combustível, manutenção, etc., assim, são diversos benefícios que vão trazer saving financeiro para o transportador. É aquela história, né? A gente fala, por exemplo, de um acidente. Se for constatado que ele descumpriu a regra de trânsito, num primeiro momento a seguradora vai negar. E eu friso muito isso. Pode até ser que numa ação judicial, um juiz tenha uma interpretação contrária a essa, consiga mudar algum entendimento, alguma interpretação da apólice, mas via de regra, descumpriu a regra de trânsito, não vai ter. Exatamente. Então, não é só o freio, não é só o diesel, não são só os pneus. Daqui a pouco ele perde a indenização do caminhão. E é um impacto financeiro. Um transportador, ele é um prestador de serviço. Ele tem margens muito apertadas. Super. Muito próximas do que é uma gerenciadora de risco. A gente entende a dor do transportador. E às vezes é um sinistro de 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, que não vai ter cobertura. Sim. O seguro está no nome dele, ele tem que indenizar o embarcador que contratou aquele transporte, aquele frete com seguro, e por ele não ter cumprido uma regra de gerenciamento de risco, não tem cobertura. Então imagina o impacto na vida financeira de uma empresa. Dependendo do tamanho dela, você quebra a empresa. E outra, né? A gente está falando aqui, por exemplo, tem o seguro de carga, tem daqui a pouco o ambiental, tem o cavalo, e daqui a pouco ele causou danos corporais, matou alguém, matou uma família. A gente vê acidentes aí constantes, né? Cara, quantos acidentes ao longo desses meus 25 anos a gente não vê acidente de um caminhão batendo um ônibus, e às vezes ali tinha 30 pessoas, um lucro cessante. Então não é só o prejuízo daquele ônibus que ele bateu, mas ali morreram um advogado, um médico, etc., que iriam produzir mais 10, 20, 30 anos. O impacto financeiro disso é absurdo. Ô Cristiano, como que a tecnologia vem sendo usada nessa prevenção, assim? Então, é bom a gente entender um pouquinho do histórico da prevenção de acidentes. Programas de prevenção de acidentes, eles existem há mais ou menos 30 anos. Quando eles começaram, e quando eu entrei nessa área, eu fazia palestras, né, e treinamentos para motoristas, eles se baseavam no treinamento e orientação de fotos e vídeos de acidentes. Uhum. Então, orientar o motorista a dirigir de uma forma segura, a seguir a legislação. Você mostrava ali fotos das pessoas chocantes Sim. do acidente, mostravam vídeos, etc. Isso foi os primeiros avanços que nós tivemos na parte de prevenção de acidentes. A segunda fase, quando surgiram em larga escala a questão do sistema de rastreamento. Então, através do sistema de rastreamento, que eu falo que é a segunda fase dos programas de prevenção de acidentes, a gente tem o controle da velocidade e do tempo de condução. Então, ou sendo do rastreador principal que o motorista utiliza, ou sendo dos aplicativos, você consegue controlar a velocidade e o tempo de condução. E como eu falei, são duas variáveis que causam acidentes. Ou estou correndo demais, ou estou cansado e dormi no volante, ou demorei para reagir. Isso é a segunda fase. A terceira fase. Veículos mais modernos, eles têm o controle de telemetria. E isso, para o transportador, para o dono de uma frota, ou para quem tem caminhões mais modernos, é fantástico. Porque você controla toda a forma que o motorista conduz o veículo. Aceleração brusca, frenagem brusca, força G, quando ele faz uma curva com uma velocidade que ele não deveria fazer, consumo de combustível, se ele está na banguela. Então, isso... Celular. Aí vai no quarto nível. Tá. Nós vamos falar. Então, primeiro nível, treinamento e orientação. Mas o treinamento e orientação, ele tem um fator temporal. Da mesma forma, a gente. Eu sei que eu te acompanho, você pega muito estrada. Então, quando a gente está na estrada e vê um acidente, o que a gente faz? A gente vê aquele acidente feio, você reduz a velocidade. Depois você volta para o teu comportamento original. Então, o treinamento
que a gente fazia para os motoristas, eles têm um fator temporal. Alguns se conscientizam, outros não. Controle de velocidade e tempo de condução, ele é muito positivo, porque a gente utiliza o rastreador para controlar ostensivamente a velocidade. Eu não dependo de radar. O motorista, quando ele está transportando para algum cliente BRK ou NSTEC que tem um programa de prevenção de acidentes, ele tem que seguir as velocidades adequadas. O terceiro nível é telemetria. Então eu consigo ver como que eu estou dirigindo o meu veículo. Como eu falei, aceleração, frenagem, força G, banguela, etc. E o quarto nível, que eu falo que é a cereja do bolo, é Video Analytics. Só que, infelizmente no Brasil ainda, pelo custo de aquisição, isso está aumentando, que são as câmeras dentro da cabine. Câmera dentro da cabine, você consegue, por exemplo, pegar isso aqui. Ó. O motorista hoje ele pega uma PET 2 litros e ele vai tomar a água dele. Ele fica de 3 a 5 segundos sem olhar para frente. Você tem um risco ali. Segundo risco, objetos soltos. Então a gente que está no nosso carro de passeio, deixa uma mochila, etc. Quando você tem uma frenagem brusca, a tendência é segurar aquela mochila, etc. Você não olha para frente e acontece um acidente. Uso de celulares e câmera de fadiga, que é aquela câmera frontal. Então eu falo assim, hoje você tem de A a Z soluções para prevenção de acidentes. Eu sou um transportador que eu não tenho nem sistema de rastreamento. Dá para trabalhar com treinamento e orientação, tem plataformas para isso. Dá para trabalhar com o uso de celulares para controle de velocidade e tempo de condução. Eu tenho sistema de rastreamento, mas não são veículos modernos e nem tenho câmeras. Dá para trabalhar com controle de velocidade e jornada. Eu tenho telemetria. Eu consigo ter mais informações. Cara, eu transporto combustível. Eu transporto produtos químicos de alto valor, agregado de risco ambiental. A gente consegue fazer uma plataforma com Video Analytics. Olha só, além da segurança do motorista, como que a tecnologia pode ser aplicada para proteger as cargas durante o transporte rodoviário? Existe alguma forma de fazer isso? Então, quando a gente fala do acidente, a gente não está falando aqui nesse momento do roubo, o meu cuidado ele está em cima do motorista. Se o motorista estiver sendo bem cuidado, bem orientado e bem controlado, o meu risco de acidente é muito baixo, então eu estou protegendo a carga. Então, a gente tem, dentro da BRK e dentro da NSTEC, vários cases de programa de prevenção de acidentes no embarcador e no transportador. Então, o nosso foco é o cuidado com o motorista. Ele é o principal agente. Quando eu falo do acidente, se o motorista estiver dirigindo, vou dar um exemplo, a 80 km por hora, pode acontecer um acidente a 80 km por hora numa rodovia com certo nível de segurança? Pode. Qual vai ser o impacto para ele, motorista? Qual vai ser o impacto para a carga e para terceiros? Baixo. Esse mesmo motorista com um caminhão com uma grande potência estiver dirigindo a 110, 120, o impacto é outro. Para terceiros, o risco de acidente, de mortes, etc. Então o programa de prevenção de acidentes, quando ele é bem executado e ele é comprado pelo transportador e pelo embarcador, o nosso nível de risco diminui absurdamente. Quando você fala, você citou quatro coisas que são feitas, né? Treinamento, controle e tempo de condução, telemetria e Video Analytics. Perfeito. Os 4 níveis. 4 níveis, isso. Quando você fala nesses 4 níveis, significa o quê? Por exemplo, o cliente ele entra na BRK e a empresa toda vai passando pelos 4 níveis? Como é que são aplicados? A capacidade da gerenciadora de risco tem que ser se adaptar à necessidade da operação. Tá. Ao nível de maturidade da operação, ao nível de investimento que o transportador possa ter. Eu não posso pedir para um transportador que transporta, por exemplo, siderurgia ou soja, que ele tenha o melhor rastreador com câmera, com
isso tem um custo. Tá. A gente sabe que o transportador ele tem essas dificuldades de investimento. Algumas limitações, né? Algumas limitações. Por isso que eu falo que na parte de prevenção de acidentes, nós conseguimos nos adaptar ao que ele tem de nível de segurança. Então, se ele falar para mim o seguinte, Cristiano, eu não tenho sistema de rastreamento. É que hoje, para mim, um sistema de rastreamento não é nenhum diferencial comercial. É uma obrigatoriedade. É um básico. É um básico. Eu vou transportar, sei lá, café, eu vou transportar siderurgia. O que se eu vou transportar hoje, o básico é ter um sistema de rastreamento. Mas eu não tenho. Eu consigo entrar com o nosso programa de treinamento, com vídeos. Hoje ele faz todo o treinamento no celular, através de um aplicativo da NSTEC. Ele faz os treinamentos, faz as provas e recebe o certificado. Já é uma orientação. A operação não tem sistema de rastreamento. Eu consigo fazer o controle da velocidade e tempo de jornada pelo aplicativo. Então, se ele tem, o motorista, quando ele se logar para fazer uma viagem, por exemplo, de Floripa para São Paulo, ele vai se logar no aplicativo e eu consigo fazer o controle da velocidade, tempo de condução, jornada, etc. Eu sou um transportador que eu tenho um sistema de rastreamento e, por exigência do embarcador ou por estrutura da minha frota, eu tenho caminhões mais modernos que têm um sistema de telemetria. Eu consigo fazer controle de velocidade e controle de telemetria. Tá bom. E eu transporto produtos químicos, eu passo por mananciais. Hoje o transporte de combustíveis ele é muito rigoroso nessa questão do transporte. Eles exigem que tenha câmeras. Então, quando você fala de um sistema de CFTV, de câmeras veicular, às vezes você tem uma câmera frontal, uma câmera traseira, uma câmera dentro da cabine e uma câmera frontal do motorista. Então, você tem um kit ali com 4 câmeras que você consegue controlar a forma que o motorista está dirigindo aquele veículo. De acordo com o nível que cada transportador vai poder... Exatamente. Óbvio que hoje eu diria que menos de 1% da frota brasileira possui câmeras. É algo que cada vez está ficando mais barato e vai aumentar. Mas eu diria que, pelo uso do GPS, controlando a velocidade e tempo de condução, a gente reduz 90% do risco dos acidentes. Entendi. Você tem um número hoje, assim, Maria Fernanda? Olha, a gente começou a implantar esses 4 níveis e a gente já percebe uma melhoria? O que eu posso te falar, se eu pegar cases aqui, e desculpe o meu delay, porque eu não vou citar nomes, mas empresas de bens de consumo, a gente tem um embarcador aqui, são 240 mil embarques, são 20 mil embarques por mês, 240 mil embarques por ano, ficamos um ano sem acidente. Transporte de tênis e chinelos, o chinelo mais conhecido no Brasil, não preciso citar nome, ficamos 4 anos sem acidente. Nossa, que legal. Além de diversos outros cases que a gente tem, baseado no simples fato de controlar a velocidade através do sistema de rastreamento. O que eu posso te falar, baseado no segundo nível, que é a utilização do GPS, 90% da redução de acidentes. Tá? Então, por que isso? Eu vou te falar por quê, Maria. Porque, imagina, eu dou sempre esse exemplo. Hoje a gente usa o Waze para a gente se deslocar do ponto A ao ponto B. Sim. O que a gente faz? A gente acelera. Quando ele avisa para a gente radar a 200, 300 metros, a gente reduz a velocidade. Passa pelo radar, a gente acelera de novo. No meu programa não tem isso. Ele tem que se manter numa constante. É um radar. Eu falo que o programa de prevenção de acidentes da BRK/NSTEC é um radar 24 horas na sua cabeça. Então é por isso que funciona. Porque o transportador, quando ele vai carregar, eu vou carregar lá pela BRK, eu vou ter que dirigir a 80 km por hora. Vai. Se você quer correr,
você vai transportar para outro. Para os meus clientes, você vai ter que seguir a legislação de trânsito. Então, assim, não tem mágica. Eu falo assim, a gente usa o sistema de rastreamento para que o motorista saiba que quando ele vai carregar para os nossos clientes, ele tem que andar numa faixa de segurança adequada. Então, você está me dizendo que, de acordo com o nível que cada transportador ele pode investir para prevenção de acidente, hoje vocês conseguem atingir, vocês conseguem oferecer para ele uma taxa de sucesso na prevenção de acidente. Antes de tu responder, vou chamar o intervalo e a gente volta já. Não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
lá, prevenção de acidentes. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora especialista em seguros e soluções para transportadores e embarcadores e apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Se você ainda não segue o canal, vai no YouTube, coloca lá, @podcast Dá Uma Segurada, tudo junto, tudo minúsculo, e já começa a seguir o nosso canal. E ativa o sininho para receber a notificação, para que você acompanhe, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E segue a gente também lá no Insta da corretora, que é @Maria do Seguro. Eu quero falar um negócio para vocês, o seguinte, está aparecendo na sua tela o QR Code da AMA de Itajaí, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itajaí e que precisam da sua contribuição. Então, se você pode, de alguma forma, contribuir, seja com dinheiro ou com doações, será muito bem-vindo. Então, você já aciona pelo QR Code para fazer doação em dinheiro, ou se tu quiser conversar com o pessoal lá da AMA de Itajaí, vai no Insta deles, é @AMA de Itajaí. O meu agradecimento de lei para os patrocinadores: Grupo Fetra, facilitando os seguros, multiplicando negócios; Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima; EcoResponder, serviços ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis; Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os seus clientes; e Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. E agora a gente vai para uma parte muito legal do programa que eu adoro, que é falar do meu convidado e dos presentes que ele trouxe pra gente. Né, Cristiano? Bora. Eu tenho que arrumar outra coisa. Toda vez que tu mexe, tu vai ter que colocar nesse aí, que tu mexe mais. Daí ele fica assim, ó. Mas é que assim, ó, pra não, como tu tá no outro, vai dar, aí melhorou. Melhorou? Porque senão tu mexe bastante, pode... Vai roçar. Tá. Vai na gargalhada de novo, hein? Você quer que eu volte na gargalhada? Específica, foi bem específica, né, gata? E agora, deixa eu falar um negócio pra vocês, a gente vai pra uma parte muito legal, que é apresentar o convidado. Aqui ao meu lado, Cristiano Tanganelli, ele que é sócio fundador da BRK, antiga Brasil Risk, e também sócio da NS Tech. O cara tá dominando o mundo, é isso aí, Cristiano? A gente está tentando dominar pelo menos o Brasil, né? Ótimo. A gente já chegou à conclusão, a gente tem operações em 10 países. Tá. Né? Em 2019, até antes de entrar para a NSTEC, a gente foi com a cara e com a coragem para o México. Hoje são mais de 300 funcionários no México. A gente foi lá e montou a Log Risk, que Brasil Risk ou BRK. Não ia colar lá. Não ia colar no México, mas assim, é um mercado extremamente carente. A gente fala que depois do Brasil, em relação a roubo de cargas, o México é o segundo país com maior índice de roubo de cargas. Posso dizer também que talvez em acidente, e a África do Sul o terceiro. Então a gente foi para o México, mas assim, a gente tem a ideia de consolidar o nosso país. Né? O Brasil é um país gigantesco, uma das 10 maiores economias do mundo. Então hoje eu acho que a NSTEC está muito focada em soluções para a nossa cadeia logística, e se você pensar que nós somos uma das 10 maiores economias do mundo e que 60% do nosso transporte é rodoviário, a nossa plataforma faz todo sentido a gente focar em dominar aqui o nosso país antes de pensar em ir para outros países aí. Com certeza. E eu quero falar dos presentes. Quero Bora. falar de presente. Porque assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Agora, dia 19 de julho de 2024, o podcast vai fazer 2 anos de estrada. Para um podcast bem nichado como o meu, é bastante estrada. Exatamente. Cara, esse episódio é o episódio de número 74, pra gente ter uma ideia, tá? Pô, que legal, então, assim, parabéns. é estrada pra gente poder construir, pra gente fazer conteúdo, pra gente passar informação e orientação pro transportador. E não deixando de lado a rotina do dia a dia de conduzir uma corretora, né? Da corretora, dos filhos, porque não é só a corretora. Eu estava conversando, eu fui num evento da ACAD um dia desses, e eu estava conversando com a Paula Brujo, inclusive, um beijo, minha querida. Ela não é CEO, é CFO do Grupo Fetra. E a gente estava conversando e eu falei para ela, olha, eu quero que você vá lá para participar do grupo Mulheres no Transporte.
Bem legal. Justamente para que a gente possa falar das mulheres e como que a gente faz para equilibrar todos esses pratos, porque são vários. Né? Tem a maternidade, tem a casa, tem a academia, tem a corretora. Então, são muitas coisas para a gente conseguir. E aí, eu tive a ideia um dia numa live de fazermos um grande sorteio durante o mês todo, o mês de julho, para a gente fazer sorteio dos nossos parceiros, né, dos nossos convidados. Legal. Então, o Cristiano entrou, né, entrou na trend, Exatamente. né, Cristiano? E trouxe pra gente. Claro que tem coisas que são só pra mim e pra Maria Eugênia, né, Cristiano? Exatamente. E Por favor. o Então vinho é vamos pra lá. você e pra ela. O vinho é pra mim e pra Maria. Deixa eu mostrar. Gente, olha que coisa mais linda isso, tá? Ele veio aqui, eu digo pronto. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, tá? Ó. Então vem aqui, separadinho. Eu não vou abrir agora não, tá? Mas aqui tem uma pra mim, uma pra Maria e a bolsa é minha, né? Exatamente. Depois você vai mandar da Maria. Tá. Maria Entendeu? pelos Correios. Tá, Maria? Ainda bem. Ainda. Não, ele lembrou. Depois vem a sua, pelos Correios. E aí, ele mandou outros brindes pra gente aqui e vai mandar mais pro sorteio. Vou mandar. É isso. Então, copo BRK pra gente tomar aquele café esperto de manhã que a gente gosta. E precisa. Tu é muito do café, não? Café, energético, Tu é. drogas, tudo que é pra ficar acordado, a gente... Porque Cristiano Tanganelli, ele é um... Como é que se chama? Um atleta profissional e o cara treina 5 vezes por semana. Acorda às 5 da manhã. Olha, gente, por favor, né? Um maromba. O cara é maromba, né? Não dá nem pra gente competir com isso. Você vai na academia, vou quando dá, né? Olha que coisa mais linda a caixinha. BRK, vamos ver. Tem carregador, Tem carregador, temos Uns broches. bottoms. bottoms. Broches é da nossa época, a gente precisa se atualizar, né? Bottoms. Bottoms, por favor. Aí tem um... Tá entregando pra a você nossa... colocar CNH também. Aqui, CNH, perfeita. Exatamente. E aqui... Um carregador, né? Peraí. Olha Um que carregador lindo. por aproximação. Ah, funciona no iPhone? Funciona. Funciona. A pessoa que ela ganha o presente e ela já quer... E se não funcionar, eu mando entregar um que funcione, fica tranquilo. Ó, cara, que lindo, tá? Lindo demais. E ganhei canetas que eu amo, ó. Cara, adorei, tá? Obrigada. É que eu vim hoje no voo, não dá pra trazer muita Não dá. coisa. Mas agora ele já tem o nosso endereço, não tem desculpa, né, Cristiano? Pelos Correios a gente consegue resolver. Correios, é. Então, assim, tudo certo. Maria Eugênia fica de olho que ela diz assim, gente, essa bolsa é minha? Eu digo, claro que não, né, gata? Mas vai vir a dela também. Vai. Tá? E teremos brindes pro sorteio do podcast, correto? Bem legal. Sim. Não tenha Ele dúvida. disse sim. Não. Como é que é, Maria? Nada que os Correios hoje, Sedex 10, não resolvam no dia seguinte, tá aqui, né? É isso, tá? Então, assim, resolvidíssimo. Amei tudo, muito obrigada. Olha, adoro, lindo. E a gente vai ter todo julho e vamos fazer vários sorteios. A gente tem vários parceiros Parabéns que... pela iniciativa aí. Muito obrigada. Bom, eu te fiz uma pergunta antes de nós sairmos para o intervalo. E que eu te fiz essa pergunta justamente assim, cara, tu consegue garantir uma taxa de sucesso de acordo com o nível que esse transportador está? Você consegue garantir para ele? Então, como eu falei, pela nossa experiência, tanto embarcadores quanto transportadores que faz algum tipo de controle ostensivo da velocidade e da jornada. Então, quando eu falo isso, para deixar bem claro, eu falei de 4 níveis. Treinamento, orientação, isso é fantástico. Telemetria, quando você tem veículos mais modernos, em que o sistema de rastreamento, por exemplo, vai direto no barramento CAN, que é para onde você faz todo o controle da gestão do veículo e da forma que você está dirigindo aquele veículo. CFTV, Video Analytics, isso tudo é fantástico. Agora, o que eu falo e eu me comprometo com os meus clientes é quando você faz um controle ostensivo, aonde você obriga o motorista a seguir certos padrões de segurança, você reduz 90% dos acidentes. Eu costumo dizer que é morte zero. A nossa experiência dos 18 anos de BRK,
eu posso dizer que há 15 anos eu tenho um programa de prevenção de acidentes, onde eu controlo a velocidade e tempo de condução, e é morte zero em todos os meus clientes. E eu me comprometo sempre com 90%. E é só você levar para a tua vida pessoal. Imagina você dirigindo aqui em Florianópolis a 40, 50 km por hora. Você pode ter um acidente? Pode, mas o impacto é baixo. Imagina você numa estrada onde está escrito lá 90 ou 110 e para caminhões 80. Pode ter um acidente? Pode, mas a tua reação ela é muito rápida. O impacto ele é muito baixo. Então, quando eu falo para meus clientes, se você colocar um programa de prevenção de acidentes, onde você controla ostensivamente, e o motorista ele tem que saber que a velocidade dele está sendo controlada e que ele tem que seguir a legislação, é redução de 90%. E tem uma coisa, né? Hoje o motorista, a gente vem numa crescente de profissionalizar o motorista. Porque nós tínhamos aí, há uns 40, 50 anos atrás, o transportador era o próprio motorista que ficava na boleia dias, que fazia toda a parte financeira da empresa dele. Hoje não, né? Hoje já é algo profissional, hoje os motoristas já fazem cursos, já se profissionalizam. Até porque a tecnologia vem evoluindo de uma forma que, se ele não fizer esse curso, ele não consegue mais dirigir, ele não consegue, por exemplo, entrar numa boa operação de carga, né? Eu como falei, eu tenho 45 anos. Se você entrasse num caminhão 25 anos atrás e entrar num caminhão hoje, é impressionante a diferença. Sim. Hoje o caminhão é automático, parece desculpa aqui a brincadeira, um hotel de luxo. Uma nave. Parece uma nave para o motorista ali, tá? E além disso tem um sistema de rastreamento, tem o controle de telemetria, tem CFTV, tem câmeras, Então o motorista tem que entender essa nova realidade. Motoristas mais jovens é mais fácil se adaptar a isso. Imagino que sim. Mas assim, é uma realidade nova e cada vez mais é uma tendência a ter caminhões mais modernos, com telemetria, com câmeras, com controle de velocidade, tempo de condução, CFTV e tudo que a gente tem aí de inovação no mercado. De que forma a BRK está contribuindo para a implementação de soluções inovadoras na prevenção de acidentes nas estradas? Então, como eu falei, qual é o principal ator? Porque ao longo dos anos o motorista foi deixado de lado. Uhum. Então vamos trabalhar com o embarcador, vamos trabalhar com o transportador, a seguradora, a corretora, a gerenciadora de risco. Mas se a gente for analisar todos esses atores da cadeia logística, o mais importante é o motorista. Então, a partir do momento que a gente tem ferramentas para controlar o motorista, e não é só controlar no sentido negativo, é controlar mostrando para ele que dirigir uma faixa segura, ele tem um prazo de entrega que, e, assim, a minha experiência mostra, trabalhando para grandes embarcadores e para transportadoras, que o prazo de entrega ele está adequado para você dirigir dentro de uma faixa de segurança. Eu não tenho um cliente meu que fala São Paulo, Rio, você tem que fazer em 6 horas. Eu não tenho. Eles são educados, eles estão educados. São Paulo, Rio é D+1. É o dia da coleta mais um dia de entrega. Não precisa do cara fazer 120, 130 quilômetros dirigindo um caminhão com 27 toneladas, correndo o risco de um acidente, etc. Então, assim, os prazos de entregas hoje estão adequados. A tecnologia hoje, ela nos dá suporte para orientar e controlar o motorista. O motorista, ele sabe que para aquele embarcador ou para aquele transportador, ele tem que dirigir numa faixa de segurança. Então, para mim, o principal ator e o cuidado que o transportador ou o embarcador tem que ter é com o motorista, que é a ponta mais sensível e mais importante do nosso processo logístico. Tu acha que, vamos lá, os grandes embarcadores e os grandes transportadores, eles têm uma visão macro do negócio, né? Eles são empresas grandes, bem constituídas, com capital, com pessoas, né? Então, assim, não é só a grana em caixa para poder investir, como ele tem pessoas para fazer tudo. Como que poderia, o que na tua visão, na tua opinião, seria algo que possa ser realizado para aquela turma do pequeno e do médio transportador? Aquele cara ainda que ele não tem, por exemplo, braços
para fazer tudo o que ele precisa fazer, que ele não tem um capital. O que tu diria para ele, assim? Cara, o que eu diria para ele é que o efeito de ter um programa de prevenção de acidentes, ele é maior para ele do que até para o grande embarcador. Porque ele tem, quando você está começando alguma coisa, ou quando você é um transportador que tenha 3, 5, 10 veículos, aquela gestão sob o controle de custos, ela é extremamente importante. Então você dirigir, por exemplo, dentro de uma faixa de segurança, e você aplicar um programa de prevenção de acidentes, você tem redução, por exemplo, no consumo de combustível. Você tem redução, por exemplo, nos custos com freio, com manutenção, acidente. Então, assim, tudo que um benefício de um programa de prevenção de acidentes ele vai trazer para o grande embarcador, para o transportador pequeno, eu acho que ele tem um fator até maior. Porque a gente sabe quando você está começando, os teus custos ali estão sendo bem controlados. Então, assim, você está em cima do consumo de combustível, manutenção de óleo, lona de freio, manutenção do veículo, pneu. Então, tudo isso você dirigir, isso é engenharia. Não é BRK, nem... Isso é engenharia. Você dirigir um caminhão a 80 km por hora e você dirigir um caminhão a 110, 120, todas essas variáveis são afetadas. Então, se você consegue ter um programa que faz com que o teu motorista dirija numa faixa de segurança, todos os teus custos são reduzidos. Tá, mas assim, ó, na prática, quando a gente fala nessa faixa de segurança, né, que nem tu falou, D+1, por exemplo, quando a gente fala de grande transportador, em que eles têm contrato com esses grandes embarcadores, eles já colocam no mapa, né, na mesa, na previsão deles, tudo isso. Todos os custos, entra tudo isso. Quando a gente fala do pequeno transportador, muitas das vezes, e eu atuo como pequeno transportador, muitas das vezes a cobrança em cima do transportador é assim, cara, eu te dou o frete, mas eu preciso que tu esteja em 6 horas, eu preciso que tu me entregue, tu vai sair de madrugada, e eu trabalho com frigorífico, eu sei disso, eles saem de madrugada e no dia seguinte eles têm que estar lá no destino. E se ele não fizer isso, ele perde o frete. E aí entra aquele ponto que eu falo, que eu bato muito nessa tecla com os meus clientes, que é, você não pode ter um cliente apenas, você precisa ter mais clientes, e eu falo muito agora com a lei 14.599, que para o pequeno transportador ele não enxergue a apólice de roubo, ele não enxergue o gerenciamento de risco como mais um custo que ele vai ter. Ele enxergue como um diferencial, como um investimento na operação dele para ele prospectar mais clientes. Exatamente. Mas quando a gente fala isso, eu queria que a gente trouxesse para a realidade do pequeno, de uma forma que ele vai dizer, cara, eu posso hoje ter uma BRK, eu posso ter uma parceira como uma BRK, e que ela vai adequar para a minha operação, e eu vou conseguir prevenir acidentes. E aí eu vou conseguir, porque é um efeito cascata, né? Exatamente. O que eu posso te falar, Maria, é que assim, eu não posso me colocar na posição do transportador. Tá. Porque ele está negociando com o embarcador, ou às vezes ele é um subcontratado de um transportador maior. Exatamente. Então, às vezes é um transportador que tem uma relação com o embarcador, por ter 100, 200 caminhões, e ele vai subcontratar um autônomo ou um transportador pequeno. O que eu negociaria e não abriria a mão, e é fácil falar às vezes quem está de fora, é o mínimo necessário para eu cumprir um prazo em segurança. Porque eu dei o exemplo de São Paulo-Rio, são 400 quilômetros, não dá para fazer em 6 horas. Dá para fazer com carro, dá a 120. Mas é um risco muito grande. Risco. Então, assim, a gente está... E aí você tem que entender qual é o tipo de embarcador, o que ele está exigindo. A minha experiência, 60% do meu faturamento são embarcadores, 40% são transportadores. Uma das atividades da BRK, que é muito forte, são as torres logísticas. Que daí não tem nem atividade com gerenciamento de risco, nem prevenção de acidentes. São logística. Controle de pré-carregamento, carregamento, viagem e entrega. E a gente percebe que os prazos de entrega estão adequados. Tá. São prazos dilatados. Então, se esse transportador
ele está sendo cobrado ou obrigado, eu não aceitaria. Porque assim, se ele bate um caminhão desse, se ele bate num ônibus, como a gente começou aqui conversando, se é um produto químico, ele toma em um manancial, você imagina o transtorno financeiro, logístico, da imagem da empresa, é absurdo. Então, eu teria um programa de prevenção de acidentes, onde eu obrigo meus motoristas a dirigir numa faixa segura. Isso vai me trazer o benefício de acidente zero, morte zero, e financeiramente vai me trazer os benefícios de menor consumo de combustível, manutenção e demais riscos. Agora, aí a questão comercial, a gente tem clientes aqui, a gente sabe as dificuldades, né? Porque assim, ó, eu já ouvi transportadores, por exemplo, dizer assim, cara, eu acabo sendo até meio refém, 2 motoristas, 3 motoristas, eu acabo sendo meio refém do motorista, porque se ele ameaçar sair, eu tô no prejuízo, meu caminhão fica parado, né? E a gente sabe que caminhão parado não ganha frete. Então, assim, a gente tem uma fatia no mercado hoje que ela é carente dessa orientação, ela é carente de informação. Sim. E que muitas das vezes o pequeno empresário, ele fica assim, cara, como que eu vou fazer tudo isso aqui dar certo? E no final do mês, lá no dia 30, ele fechar no azul. Ele pagar todas as contas dele, Então, quando eu te puxo, porque assim, eu sei que vocês são do grande embarcador, do grande transportador, mas eu acho que é importante a gente tentar dar alguma dica, né? Tipo, olha, cara, tenta... O que eu posso te falar nesses 25 anos é se posicionar. Eu sei que no final do mês, como você falou, a conta fecha, é o armazém, é X caminhões, pode ser que ele tenha 3, 5 caminhões, mas a conta precisa fechar. Precisa fechar. Eu não imagino hoje um embarcador, que é o dono da carga, quem produz, colocando prazos que você não segue a legislação. Pode ser talvez uma pressão do transportador, subcontratado. Então, às vezes é um embarcador, um transportador, e ele vai terceirizar aquilo para um transportador menor, e aí ele cobra. Na verdade, é quase um canibalismo, tá? Vem Exatamente. o embarcador cobra com força. É isso aí. E aí a coisa vem rasgando. Cara, eu não abriria a mão, porque assim, eu sou uma empresa de prestação de serviço, então eu sei qual que é o impacto de uma falha num processo de prevenção de acidentes, num processo de roubo. Então, imagina uma carga de 1 milhão, 1,5 milhão, vai doer numa BRK e vai doer num transportador também. Com certeza. Então, com certeza, para mim, eu brigaria para seguir a legislação. Eu falo muito do não fique refém na mão de um cliente apenas. Exatamente. Prospecte. Se você tem poucos braços, então use eles na área comercial, para você ter mais clientes, não ficar refém. Porque daqui a pouco você vai... Se você não conseguir educar o seu cliente, você sai daquilo. Cara, eu não vou me sujeitar, eu tenho outros clientes e tá tudo certo. Entende? Eu já tento ir nessa pegada do pulverize, tenha mais clientes, para que aí tu vai crescendo de uma forma saudável e sustentável. Exatamente. Então, assim, perfeito. Olha só, qual é o papel de todos nós nessa cadeia logística aí na promoção da segurança nas estradas? E como que a BRK colabora nesse sentido? Então, hoje existem, porque como eu falei, é um problema hoje gigantesco no Brasil. Então, o Brasil é o 4º maior país do mundo em acidente. Nós temos uma cultura de não seguir regras. Então, não vou falar aqui, mas quem não usa o Waze e acelera quando tem um radar, reduz. Motorista, eu tenho clientes aqui, por exemplo, eu já ouvi de clientes falar assim, Cristiano, eu tenho um orgulho aqui, porque tem um motorista aqui que faz Belém-São Paulo em 3 dias. Você tem um orgulho? Você tem noção do que é fazer Belém-São Paulo 3.000 quilômetros em 3 dias? Tem transportador que usa 2 motoristas. Ele consegue fazer. Mas imagina um motorista fazer 1.000 quilômetros por dia. Ele está usando drogas. Ele está usando outros artifícios para conseguir cumprir um prazo desse que é absurdo. O normal seria 5 a 6 dias. Então, hoje, tanto a BRK quanto a Nestec, a gente tem diversos programas, diversas soluções
para que o transportador possa fazer. Isso está no nosso TMS, isso está no nosso WMS, isso está na nossa roteirização, isso está na gerenciadora de risco, isso está nas torres de controle. Então a gente tem várias soluções de software e soluções tecnológicas para auxiliar o transportador a que ele consiga seguir o mínimo da legislação e faça um transporte de forma segura. E essa conscientização, que eu acho que é importante, porque é questão de fazer conta. O transportador, se você pegar a viagem São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, Floripa, São Paulo, não adianta ele ir a 110, 120, ele não vai antecipar o prazo de entrega. Hoje tem janela de descarregamento. Hoje você tem janela para carregamento, você tem janela para descarregamento, você tem prazo de entrega. Então, assim, não justifica hoje um transportador ou um embarcador acelerar o processo. Vamos usar esse termo, acelerar o processo de forma negativa. Então, hoje, dentro da NSTEC e dentro da BRK, nós temos um programa hoje que ele trabalha os 4 níveis. O nível de treinamento e orientação. O motorista faz isso através do aplicativo. Ele faz os vídeos, faz a prova e você controla a rotina dele dos treinamentos. Você tem hoje o nível 2, que é controle de velocidade de jornada, pelo rastreador principal ou por aplicativo. Você tem telemetria, que é a forma que o motorista conduz o veículo. E a cereja do bolo que eu falo, que é vídeo analítica. Tá. Que hoje menos de 1% da frota brasileira possui, mas com barateamento e com 5G espalhado no Brasil, isso cada vez vai se tornar mais acessível. Vai popularizando, então, né? Vai popularizando. Então, eu acho que a parte de prevenção de acidentes, o que a gente tenta trazer é conscientização, né? Assim, são vários cases. E volto a dizer, diferente do roubo, eu não controlo as variáveis. No roubo é quadrilhas. São quadrilhas que resolveram roubar mais eletrônico, mais medicamento, mais bebidas. Agora, um acidente é um controle meu e o motorista. Está na nossa mão. Por isso que eu falo, o acidente, quando você tem um programa de prevenção de acidentes, é 90%. Não é, está chovendo, o caminhão é velho, condições da estrada. Se você faz o motorista seguir de forma segura, você reduz. Você zera acidente, você reduz acidente. Então, desses 4 níveis aqui que tu comentou, o primeiro, treinamento e orientação, ele provavelmente tem um percentual de resposta muito forte. Tem, mas como eu falei, a gente tem a tendência negativa a voltar para o nosso comportamento original. Verdade. O exemplo que eu dei, você está na estrada, vê um acidente, você fala, nossa, que coisa que feia. ruim. Cara, aí você reduz a velocidade. Sim. E depois você volta a dirigir. Tu até fica uns minutos ali baqueado com aquela situação. Você fala, nossa, coisa feia, tá um Sim. acidente. Depois você volta. O segundo nível, para mim, para o transportador mais simples, ele é o principal. Velocidade e tempo de condução através do rastreador, o básico. Se ele tiver lá um Autotrack, um Omnilink, um Sascar, um Onix, um Sigra, é suficiente. Ou se ele tiver um aplicativo, a gente controla a velocidade e tempo de condução. E aí tem a parte da telemetria. Aí, para veículos mais modernos, telemetria e, volto a dizer, a cereja do bolo, que seria a Video Analytics. Mas aí a gente está no nível top master hoje, do assim, negócio. Transporte de combustível no Brasil, transporte de produtos químicos, você tem um risco muito grande, né? Você imagina o transporte de alguns produtos químicos que você pode causar um transtorno absurdo numa cidade, num manancial. Então, para esses casos, as câmeras são fundamentais. São essenciais. Cristiano Tanganelli, quero te falar que chegamos ao fim. Show! Como foi para você? Cara, muito legal. Volto a dizer parabéns pelo podcast. Né? Fazer parte aí desses 2 anos. Esse tema eu acho ele fundamental. Como eu falei, a gente tem muita regra ligada a gerenciamento de risco para roubo de cargas.
e as empresas não se preocupam em ter as mesmas regras para acidente. Então, eu acho que nas apólices tem que ter a obrigatoriedade de programas de prevenção de acidentes, porque é 60% do nosso problema. Então, assim, essa tua iniciativa de chamar atenção para isso, eu acho fundamental. Acho que o transportador pode ser um grande transportador, um médio ou um pequeno, ele tem que ter essa visão também, de saber que, assim, não é só para reduzir os acidentes. Ele vai investir num programa de prevenção de acidentes, mas ele vai ter vários benefícios indiretos ali que vão trazer ganhos financeiros para ele. E no final ajuda ele a fechar no azul. Exatamente. Ou ter uma imagem positiva, né? Os dois, né? Porque quando você é um embarcador, você vai contratar um transportador que você sabe que tem muito acidente também, você não quer. Não, assim, eu acho que quando a gente fala dos dois, porque tem a parte da imagem e tem a parte do financeiro. E conversando com os pequenos transportadores, eu escuto isso, a gente não fecha no vermelho, a conta não bate. Às vezes é um ajuste no que você está colocando energia, né? Daqui a pouco você está colocando mais pneu, mais diesel, não dá manutenção correta, não para dar um treinamento para a tua equipe, não coloca um rastreador. Então, assim, tu direciona a energia para o lado errado, quando se você direcionasse para esse lado, você seria mais veloz. Exatamente. E você teria uma taxa de sucesso muito maior e, consequentemente, um lucro maior. Exatamente. Eu queria pedir que você desse uma mensagem para todos que nos assistem. Bom, pessoal, primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast. Agradecer aí de estar falando de um tema extremamente sensível, que é a parte de prevenção de acidentes, que hoje representa 60% dos prejuízos das apólices de seguros, e dizer para vocês que tem soluções muito legais e que vocês, transportadores, sejam vocês transportadores pequenos, médios ou grandes embarcadores, soluções técnicas onde a gente pode controlar a velocidade, tempo de condução, telemetria, câmeras, para aumentar o nível de segurança, reduzir a tua exposição e indiretamente reduzir os custos, né? Reduzir custos com combustível, manutenção e demais custos que tem na operação. Então, contem com a gente aí, os nossos contatos vão estar aí no final aí da apresentação. Eu acho que é bem legal aí vocês terem essa visão de soluções e oportunidades. Perfeito! Pessoas, muito obrigada pela sua audiência. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Curte, comenta, compartilha para que a gente possa entregar orientação e informação para mais transportadores e embarcadores. Cristiano, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Volte sempre, está convidadíssima. A porta aqui da corretora do estúdio está aberta para vocês. Tá bom? Maravilha. Então era isso, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau!